Bom, boa tarde, gente. A gente está aqui encerrando, na verdade, a jornada de apresentação de TCCs do curso de Psicologia da FURG, com o trabalho do Leonardo Roman Ultramari, Não é frescura, é doença, o discurso midiático sobre a depressão e suas relações com a psiquiatria e com o estigma. Eu sou o orientador, Fábio Dalmolin, e temos aqui uma ilustríssima e qualificadíssima banca examinadora que vai nos abrilhantar, com a professora doutora Rita de Cássia Marziasek Gomes, representando o curso de Psicologia da FURG, professor doutor Fernando Hartmann, que até pouco tempo atrás também era do curso de Psicologia da FURG, de certa forma é um co-orientador desse trabalho, não formal, e agora é professor da URGS, e o professor doutor Luiz Carlos Petri, que é professor aposentado da PUC de São Paulo e do Instituto, e atualmente é membro do Instituto Cultivo e do Coletivo Infamiliares. Então a gente vai começar assim, o Léo tem 15 minutos para falar, para fazer a arguição dele, e cada membro da banca tem 15 minutos, começando pelo Petri, pelo Fernando, depois do Fernando e terminando pela Rita, como é assim, o canone das apresentações de TCC. Depois que o Léo apresentar, eu não sei como é que a gente faz, Léo? Todo mundo faz a arguição e depois tu responde um por um, é isso? Tá. Acho melhor. Tá. E aí depois a banca se recolhe ali numa sala anexa para fazer a avaliação e depois reúne todo mundo para nota final. Certo? Quer que eu controle o tempo, Léo? Ou não? Eu estou controlando aqui, mas se tu quiser também não tem problema. Tá, peraí aqui. Então, Léo, tu tens no máximo 15 minutos para fazer a tua fala. Fica aí, pode tocar fogo. Bom, pessoal, eu queria, antes de mais nada, então, agradecer a presença de todos aqui. Agradeço em especial ao professor Fábio e também à banca, composta pela professora Rita, pelo professor Fernando e pelo professor Luiz. O meu trabalho, então, se chama Não é frescura, é doença, o discurso midiático sobre a depressão e suas relações com a psiquiatria e com o estigma. Tentar ser breve. O objetivo do trabalho, então, foi problematizar o discurso em torno da depressão em uma reportagem da Rede Globo de televisão, interrogando os funcionamentos da negação e das designações na sua produção de sentidos. A nossa metodologia consistiu na transcrição de um episódio dessa reportagem, na extração de sequências discursivas e a análise se fundamentou nos princípios metodológicos da análise de discurso de linha francesa. A construção do corpus, então, como eu disse, corpus de análise, se deu a partir do primeiro episódio de uma série chamada Não Tá Tudo Bem, Mas Vai Ficar, cuja transmissão se deu em agosto de 2019 no programa Fantástico. O primeiro episódio aconteceu no dia 4 de agosto. Essa reportagem tem a apresentação do Drauzio Varela, que é um médico, não psiquiatra, e ela é composta por múltiplas vozes, vamos dizer assim. São pessoas diagnosticadas com transtornos depressivos, incluindo artistas, que falam sobre a sua experiência, e psiquiatras que descrevem o quadro, falam sobre alguns sintomas, descrevem algumas situações particulares e tudo mais. Dessa reportagem, a gente extraiu uma sequência discursiva de referência, que é uma fala inicial da reportagem, que dá a tônica, vamos dizer assim, da reportagem e estabelece um pouco do tema, um pouco de um certo horizonte interpretativo desde o início. Essa sequência não é frescura, não é preguiça, nem falta de força de vontade, depressão é doença. O Curtini, que foi um autor importante na construção desse trabalho, fala que escolheu uma sequência discursiva de referência que vale a determinar a pertinência histórica de uma determinada conjuntura. Ou seja, ao mesmo tempo que a escolha dessa sequência discursiva de referência estabelece, assim, uma forma específica ao corpus de análise, ela também fixa, de certa forma, a importância, a relevância de uma certa problemática sobre a qual a gente produz nossa análise.
Bom, a análise do discurso de linha francesa foi criada por Michel Pechet, segunda metade do século XX. É uma disciplina de interpretação, vamos dizer assim, e se estabelece na articulação entre os campos da linguística, do marxismo, da psicanálise, e essa articulação busca colocar em relação os mecanismos sintáticos dos processos de enunciação, os processos de produção, reprodução e transformação das formações sociais, e uma compreensão não subjetivista da subjetividade, para essa tríade, linguística, marxismo e psicanálise. Nessa perspectiva, a gente trabalha com a ideia da opacidade da linguagem, ou seja, de que o sentido não está o sentido das palavras, expressões, proposições não está assim, nelas mesmas, né? Nas palavras, nas expressões, nas proposições, mas depende da articulação dessas materialidades linguísticas, umas com as outras, mas também com as situações de enunciação, com o contexto sócio-histórico e ideológico e com as posições em jogo nos processos discursivos. A materialidade significante, então, a materialidade linguística, ela aparece como uma materialidade que demanda um certo gesto de leitura, um certo gesto de descrição, de interpretação. Bom, Pechet define formações discursivas, que é um conceito Foucaultiano, na verdade, do qual ele se apropria, como aquilo que determina o que pode e deve ser dito em uma determinada conjuntura e a partir de determinada posição ideológica. No interior, então, do corpus que a gente analisou, a gente discerniu duas formações discursivas. A primeira delas, que a gente caracterizou como dominante, é composta pelo saber discursivo do campo da psiquiatria hegemônica e é a formação, vamos dizer assim, com a qual os sujeitos, as posições do sujeito na reportagem estão identificadas. Essa formação discursiva e o processo dessa formação discursiva está nomeado na sequência depressão é doença. Já a formação discursiva 2, a gente compôs a partir dos elementos negados no interior dessa formação discursiva 1, ou seja, a partir dos elementos negados durante a reportagem. E essa formação discursiva 2 está ligada, então, ao estigma e a sentidos morais e valorativos sobre a depressão. O seu processo discursivo está nomeado na sequência depressão é frescura. Como vocês veem, ambas esses processos discursivos, ambas essas sequências estão referidas à nossa sequência discursiva de referência também. A gente construiu, então, também redes de formulações, que são enunciados que a gente extraiu, né, do corpus, e articulou, referindo esses enunciados a cada uma das sequências discursivas e as formações discursivas também. Isso serviu, assim, do ponto de vista da nossa análise, para mostrar um pouco como a metáfora, a paráfrase é uma condição necessária para a produção de sentido. Ou seja, quando a gente fala, bom, depressão é doença, isso desliza, o sentido de depressão desliza para, bom, é um assunto sério, é um problema sério, uma alteração da química do cérebro, é culpa dos hormônios e por aí vai. Quando a gente fala, por outro lado, depressão é frescura, o sentido de depressão desliza para é preguiça, é falta de força de vontade, é culpa minha e por aí vai. As reticências aqui indicam que, bom, essas redes poderiam, vamos dizer assim, ser desdobradas, mas a título de exemplo, ficamos por isso. Bom, retomando então o objetivo do nosso trabalho, né, que foi partir dessas materialidades que são as designações sobre a depressão e o funcionamento das negações, começo a falar então sobre as designações. Para Mariani, a designação é uma operação de base linguística que envolve mecanismos de substituição, construção de sinônimos e paráfrases determinados pelo interdiscurso. A gente pode compreender designação a partir do sentido de referencialidade, ou seja, a partir do modo como as nossas palavras, expressões, enunciados, proposições se relacionam com um objeto. Pode ser um objeto interior ao texto, assim, discursivo, mas também do mundo, né? Mas a questão é que as designações, elas produzem a ilusão de que, quando usamos palavras, a gente se refere a fenômenos do mundo.
Um exemplo assim que a gente traz então para comentar um pouco dessa articulação entre diferentes designações no interior de uma formação discursiva é essa articulação. Se depressão é culpa dos hormônios, então é um assunto sério. Esses predicados, depressão é culpa dos hormônios e é um assunto sério, eles estão, como a gente demonstrou antes, referidos à formação discursiva 1, e essa articulação se torna possível pela referência da depressão a essa formação discursiva. Falando então um pouco sobre as negações, a Indusky traz duas formas de negação: a negação polêmica e a denegação discursiva. A negação polêmica diz dos casos em que o elemento negado, vamos dizer assim, ele remete a uma formação discursiva externa àquela com a qual o sujeito se identifica. A gente trouxe, então, por exemplo, para exemplificar mesmo, essa articulação, se depressão é uma alteração da química do cérebro, então não é culpa minha, né, em que a gente está jogando com elementos de duas formações discursivas diferentes e tentou mostrar um pouco de como a apropriação de um elemento de uma outra formação discursiva precisa passar por uma certa negação para poder ser incluída num discurso identificado a formação discursiva 1, que é a psiquiátrica. Já a denegação discursiva, ainda conforme Indusky, diz dos casos em que a negação incide sobre um objeto do interior da própria formação discursiva. Então, esse enunciado que a gente pegou, ele é muito exemplar nesse caso, porque ele funciona de ambas as formas, ele funciona tanto articulando e negando um elemento do exterior da formação discursiva 1, quanto também funciona como elemento do interior dessa mesma formação discursiva. Então, a gente se depressão é uma alteração da química do cérebro, então é culpa minha. Esse enunciado, essa articulação parece possível na medida em que a gente possa adicionar algo do tipo, bom, é culpa minha porque eu não usei a medicação da forma correta, é culpa minha porque eu não pratiquei exercício físico, não me alimentei da melhor forma, e por aí vai. Bom, vou me demorar um pouquinho mais aqui nas considerações finais, destacando alguns pontos assim que a gente considera relevantes assim, a partir da investigação que a gente conseguiu construir. Em primeiro lugar, a gente traz a estabilização referencial da depressão, né, que funciona a partir desse jogo entre diferentes designações, se estabelece uma relação imediata, naturalizada, unívoca com essa materialidade. Ao mesmo tempo, a gente traz a questão do funcionamento duplo, desse duplo funcionamento das negações na construção de uma posição binária entre esses domínios de saber. De modo que esse duplo funcionamento das negações, ele, vamos dizer assim, dissimula um certo terreno compartilhado entre a formação discursiva psiquiátrica e a formação discursiva, vamos chamar assim, estigmatizante, né? E isso exclui, vamos dizer assim, um lugar terceiro nesse discurso. Um lugar terceiro, eu quero dizer, outros discursos possíveis sobre o sofrimento psíquico. Outros discursos que coloquem em jogo outras materialidades, que coloquem em jogo outros saberes sobre a depressão e sobre o sofrimento de um modo geral. Outro aspecto da discussão que a gente tenta fazer no trabalho é a relação disso com o neoliberalismo enquanto a racionalidade hegemônica na formação social capitalista contemporânea. O Safatli, o Vladimir Safatli, o Nelson da Silva Júnior e o Christian Dunker trazem a ideia de que o neoliberalismo é uma forma de gestão do sofrimento psíquico, produz uma certa gestão do sofrimento psíquico. E o que a gente tenta mostrar no trabalho, então, é como, no interior de um processo discursivo, na mídia, existe essa gestão, vamos dizer assim, das formas de falar sobre a depressão. De modo que o discurso psiquiátrico, nesse lugar de hegemonia, de dominância, assim, em relação às outras formações discursivas, aparece como um gestor, né, das formas de falar sobre a depressão e sobre o sofrimento.
Essas foram as referências da apresentação. E muito obrigado, pessoal. Novamente agradeço assim, a presença de todos. E digo que assim, estou muito feliz de poder compartilhar um pouco desse trabalho assim, com vocês. Muito obrigado. Fábio, eu vou encerrar a apresentação para a gente poder conversar, pode ser? Pode ser. Então, o pessoal está aqui te mandando os parabéns ali no chat. Está aqui a galera, a Jéssica, o Fernando, a Dani, Vitória Lima, a Ornella, né, Isadora. Muito obrigado pela participação de vocês, a presença de vocês aqui. Então, eu passo a palavra para o professor Luiz Carlos Petri. Muito boa noite, caros colegas, Fábio, Fernando, Rita. É um prazer estar aqui com vocês. Leonardo, prazer em conhecer você, seu trabalho. Eu achei o trabalho muito interessante. Primeiro, assim, deixa eu explicar uma coisa. Eu não estou acostumado com os trabalhos com os trabalhos de graduação. O último trabalho de graduação que eu tinha participado em banca ou orientado foi em 1987. E depois, na PUC, de 2000 a 2020, eu trabalhei no mestrado e doutorado, onde as coisas são um pouquinho diferentes. Então, depois que eu fui me dar conta que eu fiz uma colocação para o Leonardo, que ela não caberia nesse contexto, mas eu vou começar por ela, porque ela é uma coisa muito útil, sabe? É muito interessante o trabalho que você faz, eu gostei muito de várias coisas, e sobre certos aspectos, eu quero colocar o seguinte: existe uma classificação das fontes quando a gente vai trabalhar numa pesquisa. A gente chama tipologia das fontes. Tem outras formas de falar também, mas tipologia das fontes é uma coisa boa. A tipologia número 1, o autor do tipo A ou tipo 1, é aquele autor lá que fez toda uma teoria e desenvolveu um conceito. Por exemplo, Freud é o caso. Autores do tipo 2, entra os autores que comentam o Freud. E assim vai indo. São um tipo de organização para artigos, teses e dissertações. O que acontece é que nós temos um fenômeno secundário na academia ou na comunidade científica, é que, com o tempo, as pessoas começam a citar os autores secundários e começa a se dar a entender e dizer que os autores secundários criaram as tais ideias do autor primário. Tem vários livros que têm isso. Tanto até pelo fato de que o autor secundário, muitas vezes, fala do autor primário no começo, mas depois não diz exatamente que não faz a exegese das fontes, né? Então, e como eu estou percebendo, estou falando isso, que você vai, daqui para frente, trabalhar mais duramente e focado na produção de artigos científicos, é interessante ver esse aspecto. O segundo aspecto que eu gostaria de comentar, e assim, é para você entender uma coisa, porque se a gente entende isso, é muito fácil a gente se movimentar. O brasileiro, o acadêmico brasileiro, tem uma fissura, um frisson, um vírus instalado, que é a da criação de conceitos. Ele tem que inventar um conceito novo, principalmente se ele está na academia. No doutorado, se o cara não inventa um conceito, não apresenta um conceito novo, não introduz algo na roda, é meio pífio considerado, né? Então, isso é uma tradição que começa em São Paulo,
Começa na USP e na PUC, né? Assim, essa pressão. E ela vai se espraiando para todas as universidades. E como eu já tive pelo Brasil todo afora, eu vou dizer, olha, isso é uma coisa muito grande. E você fez isso, pelo que eu percebi, pelo menos, né? Você fala ali em movimento pendular, né? De um pêndulo. Aí eu fiquei pensando, é uma abordagem em relação ao Péchet, ao Foucault, e é um conceito interessante, que, no caso ali, eu acho que teria valido a pena dedicar um parágrafo para esmiuçar ele nesse aspecto. Se esse é um conceito seu, academicamente existem regras muito duras. Eu não vou dizer que eu concordo com elas, tá? Não é exatamente isso. Mas, então, é muito importante que, se você está apresentando esse conceito, se ele nasceu, se ele brotou na sua mente quando você estava atravessando a soleira da porta para fora de casa ou entrando, né, como Poincaré, ou subindo no metrô de superfície, né, no bonde, né? Poincaré resolveu um problema matemático na França, em 1900, quando ele colocou o pé no estribo para entrar no bonde. Pum! Né? Alguns surtam, Poincaré não, né? Nesse aspecto. Né? E aí vai. Bom, eu achei o trabalho muito interessante e de uma crítica muito pertinente. E você viu, já mandei para você ontem as minhas observações, né? E eu tenho um ponto que eu quero discutir, além de dizer que eu gostei do trabalho, achei muito bem feito, eu coloquei uma observação. Está muito legal e estou apreciando muito, mas tem uma consideração. Ao utilizar as siglas SDR, etc., no corpo de sua argumentação, produzimos um esvaziamento dos conceitos com os quais elas operam e os tornamos instrumentos utensilitários, o qual é criticado pela fenomenologia heideggeriana. Nós vivemos numa época que sigla as pessoas têm quase um gozo com siglas, né? SUS, né? Tudo bem, uma sigla extremamente importante para todos nós, né? Mas é Sistema Único de Saúde, né? Quer dizer, para abreviar o discurso, tem várias consequências. Mas, na minha opinião, tem algo muito importante que você faz depois, e aí eu fiz um comentário que não é uma ironia. Tudo que você está fazendo ali, nós poderíamos usar hoje um software de análise de discurso, né? Entre os anos 2006 e 2010, a pedido da URGS, nessa Universidade Federal de Porto Alegre, né, eu fiz uma análise de vários trabalhos que eles estavam fazendo que utilizavam esses softwares de análise de discurso. Grande parte, muitos deles são franceses, alguns baseados no Péchet, outros baseados no Greimas, e assim por diante, etc., né? E eles produzem um resultado muito interessante de um produto enlatado. Nós temos hoje aplicações de inteligência artificial que são capazes de fazerem textos que são chamados tecnicamente, na lógica, descrições. Bertrand Russell, 1940. E uma descrição não tem alma. Compreendeu? Não tem sujeito, não tem subjetividade. E todo mundo está saudando como uma maravilha esses textos, né? Me convidaram para participar de uma discussão sobre isso, não me interessei, porque já acho um saco, né? E depois disso, você se engaja numa estrutura de trabalho, de organização da sua lógica, e você, no seu PDF, vai substituir o então pelo vetor de dupla implicação na lógica simbólica. A turma do Péchet faz isso?
ou é você que colocou isso? Por exemplo, a primeira sentença e o duplo vetor de implicação quer dizer que a primeira sentença determina sempre absolutamente a segunda sentença. Compreendeu? Se eu tenho um vetor simples, uma flechinha de implicação, é o vetor de implicação lógico ou material, a ser escolhido na lógica do Bertrand Russell, né? Eu tenho possibilidades mais maleáveis. Compreendeu? Então, não é um então, é um logo. A gente diria sempre que tal coisa, tal coisa. Não, eu acho interessante, mas com isso a gente perde muito com um trabalho, com uma análise desse tipo, do espírito da coisa e da essência da própria linguagem que você está tentando preservar, né? Isso numa perspectiva heideggeriana, né? Ficaria naquilo que o Heidegger chama redette, que é falação, que o Lacan vai utilizar para criar o termo de bavardage, que é falação, né? Alguns dizem coqueria, etc. Mas uma análise de discurso é algo muito importante. Eu falei na semana passada, porque era também sobre análise de discurso, e só para dar um exemplo, desde o final da década de 40, os americanos têm investido em análise de discurso. Os Estados Unidos, o Pentágono. Não só para pensar os terroristas, etc., os inimigos, seguindo o trabalho do Turing, etc., né? Com Enigma, mas uma coisa muito importante, eles acompanhavam tudo que o presidente falava. Tudo que o presidente americano, norte-americano, fala dentro da Casa Branca, em entrevistas e tal, ele é colocado em taquigrafia e transformado em texto digital hoje. E esse texto é analisado e processado. Qual é o objetivo? O objetivo era, até uma certa época, ver se ele estava disposto ou não a apertar o botão vermelho, o red button, que é o botão dos mísseis nucleares. Entendeu? Então, eles precisavam avaliar o tempo todo se ele teria ou não condições de poder fazer isso. Americano, né? Sem entrar em mérito da questão. Então, a análise discursiva foi usada para isso. Hoje, ela é utilizada para a publicidade, muito, né? Tudo que se cria vai ser utilizado para a publicidade, né? Sem volta, né? Então, nesse aspecto, eu fiz essa consideração. Eu tenho só mais uma consideração, que é o seguinte. O que você fez, que é muito interessante, chega a ser muito semelhante à análise semiótica feitas em algumas dissertações de mestrado e doutorado no pós-graduação de semiótica da PUC, que se dedica à classificação dos signos persiana, né? Aplicada a objetos sociais, por exemplo, ou econômicos, como publicidade, etc., etc. Compreendeu? Né? Dá uma pensada sobre isso. Mas, assim, eu gostei, achei muito interessante o trabalho. Essas minhas ressalvas não mexem nada na qualidade, né? Eu acho que você tem todo o direito de fazer o que você fez, está entendendo? Eu apenas faço uma ponderação para pensar sobre isso. Tá? Desculpe se havia algum noise aqui no ambiente, é porque meu neto não pôde ir para a escola, que ele está com uma virose forte, então ele está demandando. Muito obrigado, Petri, pelas grandes considerações a respeito do método, né? Muito bom, né? Dá para pensar muito, né? O vírus veio para cá agora, para nós, né? Nos contaminou.
Então, eu passo a palavra para o professor Fernando Hartmann. Boa tarde, gente. Queria começar agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade de estar aqui debatendo o trabalho do Leonardo. Agradecer o convite do Fábio e do Léo, então. Cumprimentar a banca aí também, Petri, a Rita. Bem, vamos lá, né? O Léo já conheço há algum tempo, né, Léo? Nós trabalhamos bastante juntos lá na FURG, e então eu conheço um bocado esse trabalho sobre análise de discurso também, e sobre nessa pegada aí da relação da depressão. Inclusive, né, escrevi uns artigos, né, Léo, sobre depressão, em outra pegada, de outra forma, aí, mas analisando a forma como a depressão se colocava no DSM, né, como ela é colocada nos DSMs, aí, enfim, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fico bem feliz de estar aqui, né, Léo, de ver o teu trabalho hoje, trabalho de conclusão de curso, um curso que a gente acompanhou tanto na supervisão clínica, né, Léo, e depois aí, enfim, quando saí da FURG, passei o bastão aí pro Fábio. Então é com grande alegria que eu vejo como tu te apropriou dos termos da análise de discurso, né? Análise de discurso não é né, tem várias análises de discurso, enfim, análise de discurso é um saco de gatos hoje em dia, uma moeda que vale para muitas coisas, e a gente acaba se atrapalhando nisso, né? Porque nós temos a análise de discurso de Foucault é uma, análise de discurso Péchet é outra, análise de discurso inglês é outra, análise de discurso americana é outra. Então, tem várias análises de discurso e que são muito diferentes umas das outras, né? Muito diferentes. E a análise de discurso, essa que tu pega, né, Léo, que é a análise de discurso péchetiana, de Michel Péchet, ela tem uma característica que a faz diferente das outras análises de discurso, mesmo da análise de discurso de Foucault. Hoje em dia, a gente até... agora, esse congresso em Montevidéu da semana passada, se relacionavam tanto a análise de discurso de Michel Péchet com a análise de discurso de Foucault, né? Então, a gente tem uma tentativa aí de pegar a noção de arquivo do Foucault, né? Que é mais pela questão histórica, e principalmente a noção de sujeito da AD. Então, essa relação entre a memória, a história, né, e o sujeito, a enunciação. Mas é algo que está sendo bastante trabalhado hoje, né, na verdade. Mesmo lá eu estive na França faz 3 semanas aí, e o pessoal também retomando um tanto o Péchet, né, e Foucault. Mesmo a Jacqueline Autier, o Paul Henry, né, que tu cita no teu trabalho também, trabalhando, embora ele já está aposentado, mas continua trabalhando bastante. Então, tu traz questões aí bem interessantes para a gente pensar. Eu acho que uma ponderação assim que é interessante de colocar é que a análise de discurso Péchet, que pega aí são 3 vetores, né? Ela vem para ir contra a análise de conteúdo e contra a análise quantitativa. Então, ela se pretende, né, uma outra forma de metodologia que não fique na análise quantitativa, né? Enfim, e nem quantitativa linguística, aí, que seria a primeira AD até a D1, né? Era a análise automática de discurso. O Péchet trabalhou com software e tal, e ele abandona de início ela, né? Análise de conteúdo, que é essas classificações e tal, que a gente constrói classificações, mas que às vezes a gente fala não importa o que sobre não importa o que, né? Dependendo, aí ela tem uma tendência. A análise de discurso também pode ser isso. E essa péchetiana, ela vem por aí.
Mas Pechet também tem uma questão aí, né? Porque a análise de discurso Pechet, ela não é a mesma da Eni Orlandi, né? Embora ela tenha é através da Eni Orlandi que o Brasil conhece a análise de discurso de Pechet, que é entendido como análise de discurso francesa, mas, enfim, não é francesa, porque ficou também a francesa. Análise de discurso pechetiano. Ela é uma retomada da AD, né? E muito interessante, a Fredensdurst, que tu cita, também pega essa via Eni Orlandi, que é muito interessante. Esse pessoal estava na jornada semana passada e tem coisas muito interessantes. E até mesmo uma criatividade brasileira que não tem lá, né? Tem um porém aí, né? Que talvez nos interesse, né? É que essa D que tu pega e tu pega ela muito bem, porque são conceitos difíceis, né? São conceitos pré-construídos, formação discursiva, né? Interdiscurso, intradiscurso, são todas construções difíceis e são construções do Pechet. O pré-construído é do Paul Henry, né? Mas o Pechet retoma ele e faz de outro jeito. O interdiscurso, enfim, são temas difíceis da gente entrar, até porque não é a área, né? A área é a psicologia, então a gente entra aí. Mas aí essa parte ela fica muito na D segunda época, né? Então é essa D que pega para cá, né? Então a D1 primeira época a análise automática, né? Software. A D essa segunda que ela é baseada mais no materialismo histórico, que fica então que o Pechet era aluno do Althusser, então é a retomada de Marx por Althusser, né? E então tem essa pegada bem forte aí. E mas aonde aqui no Brasil antes, enfim, e tal, faltava um pouco essa da terceira época, que é onde é que o Pechet revê a análise de discurso, principalmente com relação à psicanálise, a introdução da psicanálise, né? Mas o sujeito lacaniano ele diz, eu peguei o sujeito equivocadamente, né? O sujeito lacaniano que a gente estava usando ali porque essa tríade, né? Na análise de discurso é Saussure, Althusser e Lacan, né? Essa é a ideia. Mas o Lacan ele vai ser retomado na terceira época justamente nessa ideia que o Pechet não termina, que ele se suicida. Então, é essa análise aí que a gente está ainda em função e tentando retomar e reler e buscar algo por aí. Eu acho que, me parece, tu pega bem fortemente a AD segunda época, né? Que pega toda essa via da Ensdurst, que pega a via da Eni Orlandi, pega a via de uma forma sujeito ainda, né? Sabe? Claro, a análise de discurso ela tem isso, ela parte sempre a questão dela é partir de uma materialidade linguística, né? E isso tu faz muito bem. Eu acho que as formações discursivas a sequência discursiva que tu destaca, elas são muito boas, né? E permitem, de fato, a gente mostrar, né? Um discurso que está aí, que a gente até pode dizer, não, isso a gente está aí, mas de mostrar dessa forma, né? Como a depressão aí é tomada como né, uma doença, né? Ela vai sendo colocada aí a partir de um discurso dominante, que é o discurso psiquiátrico, né? E a negação, então, das outras formas, né? Porque é interessante porque o programa que tu analisa ele já começa com uma negação, né? Não é, né? Para daí depois dizer né? Não é frescura. Claro que é um discurso que está, digamos aí submetido ao discurso neoliberal e aí tu faz essa relação, né? Com a gestão do sofrimento, com esse termo que ali o Lattes Philippe usa, né? E o Dunker, o Nelson ali, o Safato,
que eu acho que é um termo bem interessante de pegar a ideia de sofrimento, né, contra a ideia de diagnóstico. Então, isso tu mostra ali, eu acho que tu mostra, a ideia é bem isso, tu pega um termo linguístico, né, e ali tu vai analisar a negação, como tu fizeste, né, eu acho que tu fizeste de forma muito boa e bem clara, né, eu acho que está bem explicado, está bem colocado. Tá muito, acho que teu trabalho, metodologicamente, ele está muito bom, né, acho que tá muito redondinho, assim, tá bem colocado. Tem uma questão que eu te faria, assim, até pensando na tua escrita, tem um momento que tu diz que a prática discursiva é independente da enunciação, né? Mesmo que tu diz, ela não é, mas que é difícil de tu, não, como é que tu vai ter uma prática discursiva independente da enunciação, entende? Aí tem algo que não, porque toda prática discursiva ela vai partir de uma enunciação e quando tu vai acessar ela vai ser alguma espécie de enunciação, entende? Não tem como estar fora, né? É isso, o ato, né? O ato único é o ato que a gente está sempre, né? A gente não sai nunca desse momento, né? O que a gente vai ter, assim, como discurso é essa materialidade produzida pela enunciação, mas sempre a materialidade vai ser produzida pela enunciação, pelo ato de enunciação, que é perdido, né? O ato de enunciação tu não recupera, tu tem acesso ao produto desse ato. Então aí eu acho que é algo interessante, porque às vezes tu diz, é como se tu fosse buscar o ato de enunciação, né? Só que o que a gente pode falar em AD, em análise de discurso, talvez, é uma posição enunciativa, não o ato. Tu pode delimitar a posição enunciativa. Quer dizer, o sujeito, quando enuncia, ele marca uma posição, essa posição fica registrada em discurso, sim, e tu pode, daí, buscar o pré-construído, buscar o interdiscurso, que é o inconsciente, né? Na verdade, interdiscurso é inconsciente. Que o Lacan o Pechet dá o nome de interdiscurso, mas é a ideia de inconsciente. Aí, diferente do intradiscurso, que é a relação entre os discursos, que tu vai citar depois, na questão da negação, que fica numa binariedade mesmo, né? É isso ou é aquilo, e que isso, na verdade, estabiliza o discurso em vez de desestabilizar, né? E a possibilidade aí, enfim, né, que seria de um discurso, de possibilidades de outros discursos, ou, né, os intradiscursos aí mais variados aí poderem fazer furo nesse discurso estabilizado, né? Que, claro, todo discurso ele visa a estabilizar aquele objeto, todo discurso visa esse poder, né? Por aí é interessante também a relação com Foucault, né? Mas tem isso em Lacan também, que vai encontrar isso no seminário 17. Então, acho que talvez uma consideração seria essa, de pensar que é isso, a gente não chega ao ato de enunciação, mas à posição enunciativa, né? Acho que aí tem algo que tu poderia dar uma pensada. A ideia de pré-construído também, talvez, que é uma ideia muito interessante, né? Tu fica ali na análise da negação, né? Mas o pré-construído ele não aparece muito. O pré-construído, o que é? São os discursos que antecedem, né? Quer dizer, todo o discurso que antecede, que dá a condição desse discurso vir. Que isso é interessante para a gente ver, né? Tem 1 minuto? Então, aí, né, nessa ideia do pré-construído, eu acho que isso deixa mais robusto assim, a ideia, e o pré-construído vão ser justamente os discursos que, né, onde tu pode, de alguma forma, às vezes, ajudar a determinar essa posição enunciativa, entende?
lá atrás para ver como ela faz função hoje, né? E continua fazendo. Só que esse lá atrás, é claro que nunca é lá atrás, né? Não tem passado, né? É sempre ali. Então, são marcas sobre marcas, né? Então, basicamente é isso. Eu achei teu trabalho muito bom, tá ótimo. Eu acho que é buscar uma publicação, aí sim, ele está já pronto para isso. Seria isso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Léo. Muito legal, muito legal. A tarde promete, hein, Leonardo? Quer que eu vá aí segurar a tua mão aí, Leonardo? Leva um lencinho para ti. Tá muito boa, a régua tá muito boa. Tá. Agora, querida professora Rita, por favor, tome a palavra. Então, boa tarde, pessoal. Queria começar expressando assim, né, uma imensa alegria. Essa semana foi uma semana intensa de jornadas de TCC. Então, estou aqui fechando a última banca, né, de participação da última banca, a 11ª banca, né? Então, assim, foi uma série de bancas, assim. Mas fico super feliz, assim, né, de ser aqui junto contigo, Léo, né, da gente poder estar aqui tendo essa possibilidade de conversar. Aproveito para agradecer o Fábio também pelo convite, né, a possibilidade de poder estar com o Fernando, né, e com o Petri aqui nesse espaço da banca. Então, aqui, eu acho que diria isso depois, mas já queria dizer isso no início, né? Eu já quero situar que a leitura que eu fiz do trabalho não foi a partir, né, de uma conhecedora, e nem poderia ser, né, de discussões a partir da análise do discurso do Peixe, né? Então, aqui eu também imagino que Léo, quando me chamou para a banca, não esperava que eu pudesse trazer considerações a partir deste lugar, né? Então, eu produzi um texto, assim, né, para poder ir pensando algumas coisas, mas foi muito a partir, né, de uma leitura Foucaultiana, né? Acho que essa conversa da análise do discurso de Peixe e análise do discurso Foucaultiana, Fernando, acho que essa é uma questão que me interessa bastante, assim, né? Acho que estudei, li algumas coisas, trabalhei também no doutorado em algumas aulas que tratavam principalmente sobre a questão da análise do discurso do Foucault, e acho que sim, tem muitas coisas que se apresentam aí, claro, muitas coisas que se distanciam, mas muitas coisas que também se interseccionam aí para essa conversa. Então, eu vou seguir mais ou menos aqui um roteirinho, para não me perder. Então, queria dizer, então, que o trabalho do Léo, né, acho que de forma bastante apurada e com um rigor que é, assim, teórico e metodológico, e acho que isso, também queria dizer isso para frisar que não é só nesse trabalho, acho que em outros trabalhos também, isso é super característico do Léo, assim, né, o formato de escrita, de organização, a gente vai se perguntando sobre questões no texto e logo depois ele vai respondendo, né? E aqui nesse trabalho ele vai justamente nos convidar a subverter o dito, o óbvio, o explícito, né? Nos convida a percorrer reflexões e problematizações relacionadas às formações discursivas sobre a depressão veiculadas pela grande mídia. De antemão, já poderíamos nos perguntar sobre essas reportagens. E aqui coloco grande aspas, né? Seria uma tentativa de definir o que é depressão e, de alguma forma, ajudar a milhares de pessoas que sofrem com uma doença que não é frescura? A ajuda nesse sentido se remete a valorizar a doença e desmerecer a frescura? Pergunto eu. E aí, olhando para o trabalho, eu vou pedir licença para começar pelo final, justamente pelas considerações finais, quando o Léo nos diz, né, lá na página 30, os outros discursos sobre a depressão vinculados e as outras formações discursivas são, desta feita, materialmente silenciados, discursos que poderiam se opor simultaneamente às formações discursivas 1 e 2. Depressão não é doença nem frescura.
Podemos, à guisa de exemplo, mencionar os discursos literários sobre sofrimento psíquico ou ainda discursos que abordam a determinação social do sofrimento, bem como sua relação com o modo de produção capitalista e com as nossas formas de vida. E aqui, justamente com esse recorte dessas outras formações discursivas ou dessas formações discursivas invisibilizadas ou de outras possibilidades de formações discursivas, que eu vou me propor a dialogar com o trabalho do Léo, né? Então, como alguém que trabalha e tem essa leitura muito a partir, né, de uma perspectiva da psicologia social, da perspectiva da saúde coletiva, das políticas públicas, das siglas, Petri, do SUS, do SUAS, do CREAS e do CREPOP, e assim a gente poderia seguir para várias outras aí, que eu vou tentar me aproximar, né, desses discursos sobre a depressão, que na maioria das vezes eles acabam sendo silenciados, e vou, de alguma forma, tentar aqui trazer alguns fragmentos não muito bem ordenados, né, que me suscitaram a partir da leitura do Léo. Então, acompanhamos com o Léo o encadeamento de uma reportagem que se alia aos preceitos discursivos vigentes do nosso tempo. O da psiquiatria, o da neurologia, da homogeneização dos modos de ser e de viver. O imperativo da normalidade, que responde às necessidades de uma felicidade eterna idealizada. A ausência de sofrimento e a força e a energia para responder a tudo e a todos 24 horas por dia, sem apresentar nenhum cansaço. O trabalho remoto, o ensino AD, a normalização da pandemia, das mortes, a vida que segue. A vida formatada, normatizada, normalizada pelas respostas que todos já têm no script social. É só repetir e tudo dará certo, e o final será feliz. Eis a promessa. E o que fazer quando algo falha? Opa, houve um problema. Se precisa investigar o que há de errado. Com quem sai fora do tom, desafinou, deu um passo em falso. Opa, caiu. Qual é o problema dele? Por que está agindo assim? E não demoram a chegar explicações. Será o cansaço? Será que será que ele não é forte o suficiente? Será que não está mais com vontade? Desanimado? Triste? Choroso? Será que está deprimido? A sociedade contemporânea neoliberal, ao mesmo tempo que amplia possibilidades de se fazer o que se quiser, também normatiza e condiciona os corpos. Aqui, aquele que desafinou é enquadrado, avaliado, diagnosticado e tratado para que se possa retomar a regularidade, a normalidade, a sanidade. Não há o que se preocupar. É um problema mental, um sofrimento psíquico, uma doença. E sendo assim, já se tem expertise e já se sabe como tratá-lo. Hoje temos a psiquiatria, a farmacologia, que produziram muitos avanços, dirão muitos de nós. A aparente tranquilidade dura pouco. E a imagem da Casa Verde, do alienista de Machado de Assis, aparece de relance. A instituição como espaço de reclusão, de aprisionamento, de destino para todos aqueles que não se enquadram, que não se ajustam em sociedade. A instituição como a solução dos problemas sociais provocados pelos indivíduos. A modernidade alçou o voo e o modo indivíduo ganhou força, desgarrado, dono de si, empoderado, quando corresponde às expectativas, ao modo vigente de estar no mundo, de amar, de se relacionar, de trabalhar. Em uma sociedade em que se vive a partir da venda da própria força de trabalho, se tem pouco espaço para o desânimo, para a tristeza, para o cansaço, para a falta de forças. A sociedade do cansaço nos exige disposição, ânimo, imagens descoladas nas redes sociais para alcançar o almejado sucesso. Logo, o mundo do trabalho vai bem, e todos são felizes quando há uma resposta positiva igual a uma resposta produtiva. E aí lembro de Gonzaguinha que canta:
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Se, ao contrário, temos o decrescimento da produção, o alerta se acende e algo precisa ser feito. O discurso psiquiátrico, o discurso capitalista se apresentam e a atenção é redobrada. O foco está no indivíduo, que precisa ser diagnosticado, tratado e recuperado, para que volte a produzir. Lembrando de Duncan, lá na página 11, Léo nos diz: o sofrimento é uma parte do progresso e da prosperidade, e, portanto, deve ser objeto de proteção, deve sê-lo apenas na medida em que não prejudique o desenvolvimento econômico. Quando se fala em sofrimento psíquico, em doença mental, queria aproveitar para questionar sobre a materialidade do psíquico e do mental. Seriam instâncias à parte da vida? Seriam instâncias à parte da vida em sociedade? Seria algo à parte das relações sociais, afetivas, amorosas, sexuais e também laborais que produzimos cotidianamente? Da nossa perspectiva, não. Pensar o sofrimento psíquico é olhar desde a gama complexa de relações interseccionadas por dimensões de classe, raça, etnia e sexualidade, geração e escolaridade, e muitas outras dimensões que nos atravessam e constituem. Nessa perspectiva, o olhar se volta a acompanhar as singularidades que constituem as coletividades, os modos de ser e estar no mundo. Passa por relacionar sofrimento psíquico com questões econômicas, com políticas públicas, condicionantes que produzem ou não movimentos de mudança em prol de uma saúde mental coletiva, que não é dada e muito menos estanque, mas agenciada nas relações eu-outros. Aqui, gostaria de chamar Franco Basaglia para pensar junto o que em meados do século XX ficou conhecida como uma psiquiatria alternativa, que muitos psiquiatras sequer admitiram uma relação com a psiquiatria. Na vinda de Basaglia ao Brasil, se produziu um livro e suas conferências intituladas Psiquiatria Alternativa contra o Pessimismo da Razão, o Otimismo da Prática, em que ele diz, e aqui vou pedir licença para vocês para ler esse pedacinho para vocês. Hoje eu aprendi muitas coisas sobre a realidade brasileira e, acima de tudo, sobre o modo como os trabalhadores da saúde mental atuam em São Paulo. Acho que hoje à tarde as reuniões foram muito mais importantes para mim do que para os próprios trabalhadores. Aprendi muitas coisas e sou muito grato ao médico que me disse: você não sabe o grau de miséria em que nós trabalhamos. E a coisa mais importante é que nós não falamos de psiquiatria, mas falamos sobre a miséria da vida, porque é essa a verdadeira situação, o verdadeiro contexto no qual se edifica a psiquiatria. Acho que a pergunta que nós poderíamos fazer seria: se a miséria desaparecesse, a psiquiatria continuaria existindo? Com Basaglia, acreditamos que é urgente levar em conta os condicionantes que acionam uma determinação social do sofrimento psíquico, o que implica produzir saberes situados, que dialoguem com o sofrimento psíquico desde onde ele é enunciado e não mais enclausurado. Passa por despir o manicômio mental que nos habita. E, junto à desrazão, procurar pistas possíveis para a produção de um bem viver em sociedade. Aqui, ainda instigada, né, nessa perspectiva, né, dessa ideia que o Léo traz de poder pensar, né, a partir de outras linhas discursivas, não pude deixar de também evocar aqui, para finalizar, o Artaud, na Carta dos Médicos ao chefe dos manicômios, quando, vou recortar só um pedacinho para ler junto aqui para vocês, quando ele diz: senhores, não admitimos que se freie o livre desenvolvimento de um delírio, tão legítimo e lógico quanto qualquer outra sequência de ideias e atos humanos. A repressão dos atos antissociais é tão ilusória quanto inaceitável no seu fundamento.
Todos os atos individuais são antissociais. Os loucos são as vítimas individuais por excelência da ditadura social, em nome dessa individualidade intrínseca ao homem. Exigimos que sejam soltos esses encarcerados da sensibilidade, pois não está ao alcance das leis prender todos os homens que pensam e que agem. Sem insistir no caráter perfeitamente genial das manifestações de certos loucos, na medida da nossa capacidade de avaliá-las, afirmamos a legitimidade absoluta da sua concepção da realidade e todos os atos que dela decorrem. Que tudo isso seja lembrado, amanhã pela manhã, na hora da visita, quando tentarem conversar sem dicionário com esses homens sobre os quais reconheçam os senhores só têm a superioridade da força. Bom, feito esses encadeamentos, Léo, gostaria de também evocar duas questões para pensar contigo e te ouvir um pouquinho mais sobre dois pontos, né? O primeiro dele é justamente essa síntese na formação discursiva que tu produz e que vai dar origem para o título do trabalho, né? Quando tu vai falar que não é frescura, é doença. E aqui queria te provocar a pensar justamente um pouco sobre essa questão que tu já trabalha no trabalho, mas já trazes no trabalho de uma forma teórica, mas justamente sobre esses dois pontos, né? Dessa ideia da doença, mas também dessa ideia de doença numa oposição à questão da frescura e de como que tu pensou essas duas relações. E, por fim, eu acho que a questão que eu utilizei para trazer esses apontamentos anteriores aqui do trabalho, que é justamente esses outros discursos sobre a depressão, ou seja, poder pensar nessas outras possibilidades dessas materialidades silenciadas. Como que tu vê, como que tu pensa, o que que tu teria a dizer, assim, ou desenvolver um pouco mais, justamente sobre essas outras formações discursivas silenciadas. Era isso. Queria te parabenizar muito, né, por esse trabalho que tu nos apresenta hoje, né, e é uma alegria estar contigo aqui, fechando esse ciclo, e queria te desejar bastante continuidade aí no sucesso, seja nas escritas, nas elaborações, nos artigos, mas também na carreira profissional. Obrigada, gente. O que eu vou dizer, né? Muito obrigado, Rita, eu me emocionei aqui, acho que foi muito legal mesmo, muito obrigado. Só avisando, né, Rita, se puder mandar o textinho, não sei se você já mandou para ele, e que essa defesa se vocês autorizarem, eu vou subir para o canal do laboratório, né? E aí vai ficar publicado lá, acho que merece ser visto, né? Acho que é um conteúdo preciosíssimo, né? E vai contribuir muito com o nosso canal, né? Então, Leonardo, por favor, né? Ganhaste vários presentes, né? Agora desembrulha eles. Bom, pessoal, antes de mais nada, assim, eu queria fazer um agradecimento mais geral. De um modo geral, assim, eu acho que as pontuações de vocês da banca, assim, enriquecem demais, assim, o que esse trabalho pode vir a ser, vamos dizer assim. Indo por partes, eu gostaria de comentar, então, primeiro, os apontamentos do professor Petri. Um ponto que eu fiquei pensando, assim, durante a tua fala, é a questão do conceito, né, de movimento pendular, porque até a nossa conversa, assim, eu não via esse conceito como tal, vamos dizer assim. Muito pela forma, talvez, naturalizada com que os trabalhos em AD tratam essa ideia, assim, movimento pendular. A gente vai encontrar, por exemplo, na Orlandi, também na Mazière,
com uma certa forma de, vamos dizer assim, de contato com o texto, que tem a ver com essa duplicidade da descrição e da interpretação, né? Eu confesso que não vinha pensando nele como um conceito, justamente por essa naturalidade com que ele é tratado. Mas talvez seria interessante, não sei se tu concordas comigo, assim, pensando em como isso aparece no meu trabalho, tu pensas que seria talvez interessante traçar um pouco do percurso dessa ideia, talvez até citar, né, esses autores que eu menciono, algo nesse sentido, para a gente conversar assim um pouco. Muito bom, muito obrigado. Pode ser até numa nota de rodapé, movimento pendular, como descrito por fulano, Beltrano, citando nas obras tais, né? Só que a gente... isso não é uma crítica, mas é uma descrição, uma constatação. Nós acabamos escrevendo os artigos para grupos iniciados. Quer dizer, o fulano vai ter que ter lido fulano, Beltrano, Cicrano, para ler o teu trabalho. Pode ser daí, né? Claro que não está nesse nível, mas poderia ter acontecido, né? E um segundo ponto, assim, que eu acho bem importante do que tu trazes, é a questão das siglas. Dessa relação, acho que isso acaba transparecendo bastante, assim, no trabalho, especialmente no decorrer da leitura do trabalho, uma certa instrumentalização do conceito, né? O conceito, ele deixa, vamos dizer assim, de ser um conceito metodológico, talvez ele passe a um conceito puramente técnico. E eu acho que isso que tu trazes, assim, é um ponto muito, muito importante, assim, para rever mesmo. Novamente, o uso que eu faço das siglas, assim, também responde a uma certa naturalização com que as siglas são tratadas nos trabalhos em AD, então, por isso acho um pouco dessa minha relação automática, talvez, com o uso de siglas, mas é certamente algo que seria importante rever. Hein, Léo? Tem que fazer justiça, né? Lembra que tu teve essa preocupação. Aí eu que disse, não, deixa assim mesmo. Aqui é todo mundo lê Lacan, aqui, então a gente está acostumado com essas coisas. Não, mas era uma questão assim... Posso? Claro, professor. Não, é legal. Essa tecnicização e esvaziamento do conceito, por exemplo, pode ser encontrado nos artigos da comunidade, nos falares da comunidade lacaniana, com o termo significante. Quando tudo é significante, nada é significante, né? Ou, por exemplo, o uso da expressão implica, que, na realidade, isso é uma outra discussão. Não querendo ser negativo, mas, assim, a gente prestar... Eu discuti isso muito com o Ricardo Goldenberg, com Oscar Cesarotto, etc. Sei lá, né? Entende? O conceito de implicação implica, Lacan toma do Bertrand Russell, né? De alguns textos dele, de 1905, 1917, quando Russell estava preso, né? A primeira vez, e adiante, né? 17 não, um pouco antes. Bom, então, e um último ponto, assim, que eu gostaria de comentar sobre a fala do professor Petri, essa relação, talvez,
sem alma. Acho que essa foi a expressão que tu mencionasses, né? Uma descrição sem alma. Ligando um pouco isso com uma ideia que eu vi nos comentários que você colocou no texto, assim, eu fiquei pensando bastante na referência histórica que está no texto, talvez de um jeito um pouco lateral, e eu acho que isso acaba dando esse caráter um pouco positivista para o trabalho, né? Eu acho que isso é um ponto que também me chama atenção, assim, justamente por conta dessa perspectiva que justamente tenta se colocar contra um certo logicismo, um certo positivismo lógico. Então, isso é uma questão que me bota para pensar mesmo, assim, e eu te agradeço bastante por pontuar isso, porque realmente eu acho que o trabalho poderia contemplar essa crítica de uma forma um pouco mais transversal. Mas, novamente, agradeço, assim, de um modo geral, as questões que tu colocas, Petri. Eu acho que todas elas enriquecem bastante, assim, e me botam para pensar sobre essa produção. Ao professor Fernando, começo também agradecendo, assim, pela presença aqui, agradecendo pela leitura, pelos comentários, assim. É muito legal poder estar de novo em contato, assim. Eu gostaria, assim, eu queria te perguntar, na verdade, assim, para entender um pouquinho melhor, quando tu falas, né, de um processo discursivo, de um ato, né, desligado da enunciação, né, eu fiquei pensando bastante nisso, assim, durante a tua fala. Gostaria de poder trocar contigo, assim, entender como que isso está aparecendo mais no trabalho, se tem alguma parte mais específica ou se é algo que está disperso, digo, atravessando os meus movimentos, assim, de análise. Mas, assim, para dizer que eu acho que a questão que tu colocas, né, de um ato que é perdido e talvez nos meus gestos de leitura do texto, isso tenha ficado... Eu acho que realmente, assim, eu busquei um ato perdido, né? Eu acho que isso... acho que tens razão, assim, muita razão nisso. Talvez pela forma de construção desse dispositivo de leitura, desse dispositivo de análise que eu tentei construir. Então, assim, agradeço bastante, novamente, as considerações. Realmente, eu fiquei pensando também nessa questão da segunda época da AD, né? A terceira época é uma incógnita, é algo que a gente tenta inserir, tenta pensar com o Peixe, essas produções mais do final da obra dele e tal. Então, enfim, novamente, assim, agradeço bastante os comentários, professor. Eu acho que, novamente, todos eles, assim, a questão da segunda época da AD, talvez um preciosismo, às vezes, com a materialidade linguística, eu acho que elas são questões que, assim como as questões do professor Petri, me colocam para pensar bastante, assim. Então, novamente, te agradeço. A professora Rita, também agradeço bastante, assim, pela presença, pela leitura atenta. Quando tu me perguntas, Rita, assim, sobre essa relação que se produz, né, entre doença e frescura, eu acho que um pouco do que o trabalho eu tento falar nesse trabalho, o modo como
para que um discurso sobre o sofrimento tenha algum tipo de reconhecimento, vou pensar nessa dimensão do reconhecimento de um jeito um pouco, sem adentrar muito, assim, mas o modo como o reconhecimento de um sofrimento passa por essa forma de institucionalização, né? Por essa captura, talvez, pensar nesse sentido, desse discurso por um dispositivo institucional, né? De modo que, bom, se tá fora dessa captura, a gente está lidando com um fenômeno menor, a gente está lidando com um fenômeno da ordem do micróbio, do resto, né? Eu acho que um pouco da questão que me mobilizou, assim, a pensar esse texto, a analisar o discurso de uma reportagem da grande mídia, assim, é um pouco disso. Talvez mais até do que pensar, bom, os efeitos de chamar de doença um sofrimento, é pensar, bom, e quando não é doença? Para onde vai? Né? Qual é o destino? Em qual lata de lixo a gente joga? Né? A outra questão que tu pontuas, assim, e só para finalizar, então, eu acho que te agradeço bastante por essa pontuação, porque talvez eu acho que isso é algo importante de citar, né? Eu acho que essa minha curiosidade, essa minha relação com o tema, eu acho que ela acaba também se perdendo um pouco em informações discursivas, em sequências e tudo mais. Tudo isso parte de uma certa aproximação com o tema, e eu acho que é importante falar isso. Então, te agradeço, assim. Sobre a questão desse terceiro excluído, né, desse discurso outro que não comparece, que está, como digo no texto, materialmente silenciado. Eu me perguntei, assim, durante a elaboração do trabalho, bom, em que medida isso poderia estar ali, né? Em que medida isso caberia, em que medida isso poderia ser incluído, e eu acho que a tua pontuação me traz um pouco da necessidade de falar disso, né? Um pouco da necessidade de colocar isso no texto de alguma forma. A gente pode citar, por exemplo, né, assim, esses discursos literários que eu menciono muito amplamente, assim, um discurso sobre a determinação social do sofrimento. Existe uma ampla discussão também sobre determinantes sociais do sofrimento, que também acaba sendo um pouco dissimulada, né, nessa designação mais ampla. Então, bom, eu acho que, assim, uma questão que a Lunkes, que é uma referência também importante do trabalho, que tem um trabalho sobre o discurso o discurso sobre a depressão também na mídia, a partir da análise de revistas da Veja. Ela fala sobre ela fala sobre um triunfo, ela usa essa expressão, o triunfo dos efeitos de sentido da medicalização, em detrimento da produção de um saber sobre o próprio sofrimento. Então, eu acho que passa um pouco por isso, sobre esse lugar de um discurso ou outro, talvez tenha a ver com o lugar de uma experiência de sofrimento, ligando um pouco com o que o professor Fernando fala de um ato de enunciação sobre o sofrimento. Bom, enfim, novamente, assim, agradeço os comentários, agradeço bastante a leitura, os teus comentários, as tuas pontuações, assim como dos demais integrantes da banca, são questões que me convocam, assim, que, enfim, me potencializam em uma grande medida. Então, novamente, pessoal, muito obrigado, assim, agradeço também aos amigos que estão aqui presentes, muitos deles acompanharam, em alguma medida, esse processo de escrita e eu penso que um trabalho ele é escrito a muitas mãos. Então,
as mãos de vocês, de alguma forma, estiveram comigo nesse período. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Assim, gente, antes da gente passar para o momento da avaliação, né, eu queria fazer uma síntese um pouco disso, né, que acho que é muito interessante as colocações da banca, da importância da análise do discurso, né, e também da importância, quer dizer, aquilo que a Rita diz na fala dela é aquilo que, bom, de certa forma, justifica porque uma metodologia de análise do discurso, né? Eu gosto muito de fazer o Foucault faz uma observação na História da Loucura muito interessante quando ele fala do banho frio, né? Então ele fala assim, tu dava o banho frio para tirar o demônio da pessoa, depois tu dava o banho frio para esfriar o sangue, né? Depois tu dava o banho frio para provocar o choque, né? Então, quer dizer, o banho frio é o mesmo, né? O que muda, né? Então essa que é a questão da análise do discurso, né? Quer dizer, bom, aqui a análise do discurso se opõe a uma visão naturalizante das coisas, né? Dentro aqui mesmo da nossa área psi, né, que considera as coisas como naturais, assim, tu tem esse que é o discurso que o Léo fala, isso é uma doença, né, como se o Latour fala sobre isso, né, como se a depressão tivesse ali para ser descoberta, assim, como a história dos micróbios, né, os micróbios sempre estiveram ali e a gente descobriu eles, não, né, tem toda uma produção técnica que vai gerar o conceito de micróbio, eles estavam sempre ali, de certa forma, uma forma real, né? Então, o que é importante é isso. Então, existe um discurso e assim, eu atendo na clínica, no nosso projeto de extensão na clínica, né? E eu vejo coisas impressionantes, assim, né? Então, tu tem lá como nasce, né? A genealogia da psiquiatria e tal, né? Da medicina. Então, bom, aquela pessoa tem uma doença e aí tem a autoridade médica, né? Que vai curá-la, né? E ela vai fazer tratamentos, que pode ser medicamentosos, enfim. Né? E o Preciado, né? O Paul Preciado vai falando que não, né? Que isso acontece ainda, né? Essa mesma dinâmica, assim, de a pessoa ter um remédio, ter um tratamento, porém existe um deslocamento do poder, que também é um deslocamento discursivo, para uma indústria da gestão desse sofrimento psíquico, que é muito boa o livro do Safatli, né? Que depois, antes teve Patologias do Social, depois o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Por quê, né? Porque daí existem vários outros discursos que se atravessam nessa relação, né? De eu estar com uma depressão e fazer um tratamento, né? Então, tu tem a pessoa, por exemplo, ela toma 7 medicações, né? Porque ela trabalha, aí entra, né, a materialidade do trabalho, assim, que a Rita falou, né? Quer dizer, bom, a pessoa trabalha um trabalho pesado, precário, pago por Pix, com contrato de boca, as relações de gestão desse trabalho elas são extremamente precárias também, né? Tu não tem uma gestão racional do trabalho, ainda que eu estou dando aula na administração, né? Ainda que exista todo um discurso da gestão, né? A gestão ela é precária, ela é familiar, ela é meio tribal às vezes, né? E aí a pessoa toma remédio para suportar o trabalho. Ela toma 7 medicações para suportar o trabalho, né? E ela consegue um CID e um atestado, porque quando ela, mesmo com as 7 medicações, ela não suporta mais o trabalho, esse diagnóstico dá direito a ela 14 dias de licença, né? Isso, de certa forma, tem uma certa sacralização, né? É meio sagrado isso. Bom, eu não posso demitir ela, né? Ela não tem férias, mas aí ela consegue um atestado e porque ela tem esse diagnóstico, ela pode ficar 14 dias sem trabalhar. E a pessoa segura isso como se fosse uma moeda, né? Então, essa é a questão, né, gente? Por que a análise do discurso, né? Porque esmiuça essas questões, né? Eu pego uma experiência naturalizada do mundo, né? E eu vejo ali, olha, tem vários discursos aí, e eu tenho aqui um método que pode dizer isso, né? Olha que essa realidade que a gente tem aí, ela não é natural, né? Ou seja, ela é mesmo que existe uma naturalidade do cérebro, do sofrimento, etc. Bom, essa naturalidade ela é atravessada pelas formações discursivas, né? Então, eu acho que essa costura foi feita pela banca hoje de uma maneira muito interessante e é feita também pelo Leonardo, né? Que teve um trabalho extremamente qualificado e esse trabalho extremamente qualificado chamou para uma banca extremamente rigorosa e extremamente qualificada, né? Então, eu acho que
nós aqui, né, Rita e Fernando, que também foi professor do curso de psicologia, né, a gente está vendo aqui um bom indício do trabalho coletivo que a gente tem feito na Universidade Federal, dessa importância que eu falei também na banca da Marina, né, de como a gente, né, dentro da Universidade Federal, principalmente, ou dentro da de um modelo universitário, né, mais amplo, assim, a gente consegue produzir um trabalho de conclusão de curso que seja assim, né, interessante, crítico e muito útil. Então tá, gente, eu vou separar as salas aqui. Semana passada eu consegui meio intuitivamente, assim, mas agora acho que eu ensinei a Dani a fazer isso essa semana e eu me esqueci. Peraí. Peraí. Ah, então tá. Opa. Então tá, gente. Tudo bem? Muito obrigado, colegas. Foi muito legal. Olha, muito legal mesmo. E eu vou compartilhar aqui. Tá todo mundo já meio careca, né, de ver essa. Quantas vezes tu viu essa ficha aqui essa semana, Rita? Fábio, assim, ó, foram muitas, né? Mas assim, a gente até, claro, eu acho que tem essas questões que são questões bem objetivas ali dos pontos para avaliação, Uhum. mas o pessoal, de modo geral, não tem seguido de uma forma muito rígida, assim, né? O pessoal Sim. da banca acaba, para o fechamento da nota, sei lá, pensando em, enfim, pontos que sejam também alguns, em termos, né, se aproximam, até mesmo, né, dão uma ideia de consenso, assim, para fechar uma nota em termos do trabalho, assim, né? Então... Sim. Assim, pelo conjunto da obra, né, que eu também acompanhei o Leonardo durante o processo dele aqui, né, ele sempre fez parte dos nossos seminários e tal, né, li os textos que ele escreveu, né, escreveu com o Fernando e tal. Então eu vou, digamos assim, premiar a trajetória acadêmica dele, assim, né, um aluno difícil de achar no curso, né? E então eu daria um 10 para o TCC dele. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma observação, assim, né? Claro, daí ele vai ter que, daí, né, para publicar o texto e tal, é legal ele aceitar algumas observações aí, né? Ou até, de repente, produzir um outro texto também, né, além do TCC, que eu acho que tem bastante transbordamento aí. O que vocês acham? Bom, Fábio, eu acho que o trabalho, no geral, claro, tem toda a trajetória do Leonardo, que é uma trajetória bem consistente, ele sempre foi muito presente, muito empolgado em todo, seja em grupo de pesquisa, seja em produção de artigos já na graduação, antes mesmo do TCC. Então, é alguém que é super empolgado e dentro do curso, né? E o trabalho que ele escreveu, teórico e metodologicamente, ele está muito bom, né? Está um trabalho bem escrito, está um trabalho com qualidade, com coerência. Ele é um trabalho crítico, bem crítico e atual, necessário, né? Acho que tá muito bem escrito, é um trabalho que tá muito bom para um trabalho de TCC. É um Também trabalho que acho. pode ser publicado, né? Ele pode encaminhar esse trabalho para uma revista, né, de psicologia ou de AD mesmo, né? E eu acho que é um trabalho que tem chance de ser publicado. Então é Sim. um trabalho, para mim é um trabalho de 10, claro. Eu também acho. Também acho. Quando eu li a primeira versão, eu já achei assim, né? Tá?
Então é isso, né, gente? Aqui reunindo essas pessoas maravilhosas aqui, a gente tivemos uma grande aula hoje, foi muito legal, gente. Fiquei muito feliz. Eu acho que eu também só queria reforçar isso, assim, né? Eu acho que é notável, assim, o processo. E a gente está falando de um trabalho de conclusão de curso, né? Eu acho que isso é sempre... E olhando, enfim, né, para a maioria das bancas, o trabalho do Léo, ele se sobressai mesmo, assim, né? E eu acho que também é legal que é um processo dele, assim, né? Eu acho que tem muito uma questão autoral ali, né? Dele buscar, dele produzir um percurso, né? E de ele ter essa curiosidade, essa voracidade de leitura, de sistematização também da escrita. Então, vou super concordar, assim. Ô, Rita, tu supervisionou o estágio dele? Sim, ele fez estágio de social no GCEM, e agora, depois que o Fernando foi, ele agora é meu bolsista de pesquisa, a gente está produzindo um texto também, é tudo em É casa. ótimo, ótimo. Ele não fez, porque ele mesmo que ele fez parte de um grupo que era gestão autônoma de medicação, né? Achei Sim, muito legal Fábio, esse evento. dentro das novas abordagens em saúde mental tem o Guia GAN, né? E o Guia GAN o pessoal da URGS tem trabalhado bastante, acho que o Fernando talvez esteja acompanhando agora mais o pessoal da Annalise Palombini, e o grupo dela tem trabalhado muito com o pessoal também do Rio e de São Paulo com o Guia GAN. Então, é essa perspectiva da gestão autônoma da medicação mesmo, de fazer grupos e tal. E aí ele participou de grupos ainda no período da pandemia com o pessoal de Pelotas que tinha grupos do GAN, assim, né? Então, uma experiência bem bacana. Ah, muito legal mesmo. Então tá, vamos voltar então, né? Agora deixa eu ver como é que eu volto aqui. Ai, ai. Não, onde é que estamos? Não. Espera aí que eu tô tentando sair daqui. Desculpa, gente, que eu fiz uma coisa que eu não sei desfazer aqui. Ah, tá. Será que tem que clicar nesse leave aqui? É que daí livre, eu não sei se tu sai, né? Ah, tá. Espera aí. Tem o livro 1 é tu sai individualmente, que eu ainda não sei mexer nessa ferramenta. Ah, tá, agora eu vi. Feito. Bom, gente, estamos aqui de volta, né? A banca se reuniu, né? E Leonardo, você foi um cara muito legal, você fez um bom TCC, mas infelizmente não. A banca, bom, considerou o trabalho muito relevante, né? E recomenda para publicação, né? Com alguns devidos ajustes, não ajustes, né? Mas algumas melhorias e tal possíveis, e submeter ele a uma revista, né? Ou de análise do discurso, ou uma análise ou de psicologia, né? Então, a nota final, a gente chegou ao consenso de que foi nota 10, a gente te dá o parabéns, Leonardo, foste brilhante mesmo, como na tua trajetória acadêmica, né? Aqui os professores aqui testemunham, né? Que vai, bom, tem como consequência o TCC. Então, eu agradeço ao Petri, à Rita, ao Fernando, ao Léo, a professora Daniela Delias, que está aqui, né, nos assistindo. Obrigado aos presentes, né? Assim, gente, vocês procurem o canal LexPart Lab no YouTube, né? E aí depois, hoje ainda vou subir, né, essa defesa editada, é claro, né? Na playlist Patologias do Social, né? Então vai ficar lá uma produção de conteúdo bem interessante para quem quiser, né? Rever e compartilhar com as pessoas. Então tá, gente, muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo, né? Boas festas.
É isso aí. Dia 2 de janeiro estamos lá, né? Agora vamos estar Abraço, pessoal. cheio de dinheiro agora. Vamos nadar em dinheiro agora. Isso. Não vai ter mais corte. Não vai. Então tá, até mais, gente. Um abraço. Um abraço. Mas, pessoal, muito obrigado